Esse livrinho aqui contempla quase em sua totalidade o que é a minha experiência como uma mulher crente e solteirona de 30 anos. Oi, gente, eu sou a Ana, este é o A Vida é Poema. Saudades de falar isso, saudades de vocês. Hoje a gente vai falar muito, tá? Sobre esse livrinho aqui e outras coisinhas mais. Então, se você é do chá, busca o seu chá. Se você é do café, busca o seu café. Eu tô aqui com a minha água, porque eu tô preparada pra falar bastante. Vamos ver se a minha bateria vai aguentar. Em Mil Passos ao Sul, a Camila Antunes traz mais um livro que entra para minha lista de favoritos. Eu acompanho a Camila desde o Wattpad, eu acho que eu já li tudo que ela escreveu, tá? E eu gosto muito, é muito bem feito e perfeito pra gente rir pra caramba e chorar também, tá? E ela tá se tornando a autora favorita, já faz um bom tempo, inclusive. Tá ali junto com a Stephanie Meyer, Charlotte Brontë, é isso aí. Mas de autoras contemporâneas que escrevem comédia romântica, eu acho que a Camila ganha de todas, porque é isso, ela tem um jeito de contar a história que envolve a gente e surpreende. Então, se você não é crente, não sabe nem o que é ficção cristã, pode ler isso aqui tranquilamente, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir tanto quanto eu. Dito isso, gente, eu vou me expor nesse vídeo aqui, porque afinal de contas vamos estar falando um pouquinho da minha vida amorosa, né? Mas, para você ter uma noção do livro antes dos spoilers, a Cássia, ela é uma aficionada em aviação, só que ela tem medo de altura. Desde pequenininha, o pai dela pilotava e tudo mais. E aí, ela descobriu esse medo de altura e resolveu trabalhar ali na torre de controle. Eu achei super legal essa parte. Enfim, muito interessante, né? E desde pequena, ela tem ali a mãe dela é muito amiga de uma outra senhora ali da igreja, as famílias são muito próximas. E essa outra família, eles têm dois filhos, o Paulo e o Estevão. E a Cássia sempre foi apaixonada pelo Estevão. O Paulo é o popular, todo mundo gosta dele, todo mundo é apaixonada por ele, mas o Estevão é o amorzinho da Cássia. Quando eles estão ali adolescentezinhos, começando a vida adulta, o Estevão decide que ele vai ser missionário de campo, ele vai para outro país e a Cássia fica com aquela esperança que dali a um ano ele vai voltar, né? Porque ele foi meio que para estudar e eles vão ter o relacionamento deles, porque ele dá esperança para ela nesse sentido, né? E ela fica esperando. Só que passa o tempo e ele fala que não vai voltar. Ela escreve um longo e-mail desabafando, enfim, desistindo dele mesmo e deixa nos rascunhos. Passam-se muitos anos, agora ela tem 32 e ela vê ali no feed do Instagram, como todas nós, alguém anunciando um noivado, uma, sei lá, adolescente da igreja, sabe? E ela, ai, caramba, né? E ela vai pensar nas pessoas que ela já amou nessa vida. E ela se lembra que, na verdade, ela só se apaixonou mesmo pelo Estevão. E aí ela volta nesse e-mail, vai ler aquele rascunho e tal. Um dia que ela tá com cólica, bem vulnerável mesmo. E enquanto ela vai buscar a bolsa térmica na cozinha, a codorna de estimação dela envia o e-mail. Passa uma semana, quem tá lá, gente? Falando que voltou porque alguém do passado escreveu pra ele. Estevão. Se isso não te convenceu a ler, não tem nada que eu vou falar aqui que, né, vá te convencer. A partir daqui eu já vou falar os spoilers, tá bom? Mas antes dos spoilers, eu quero dar um contexto da minha vida pra você entender por que esse livro falou tanto comigo. Eu sempre fui crente. Porque eu fui doutrinada, me obrigar, eu não. Mas porque desde muito cedo eu tive problemas na minha vida. Eu tive uma infância ali um pouquinho conturbada. Eu amo a minha família, tá, gente? Mas acontece. E as minhas primeiras memórias já é de estar ali buscando a Deus como esse refúgio, esse socorro bem presente, sabe? Essa presença que me trazia conforto e consolo em um ambiente que tinha amor, mas também tinha muita turbulência. Olha só, tô bem temática hoje a questão do avião, né? Então, eu já fui muito crente desde sempre, porque não é só uma crença, é um conhecimento. Eu sabia que Deus existia, que Deus estava comigo, entende? E com o tempo, né, essa relação foi amadurecendo conforme eu ia amadurecendo. Só que nem sempre o ambiente de igreja amadureceu junto comigo. Por quê? Na minha infância eu ia para uma igreja assim, com um pastor muito acolhedor, que eu amo, assim, de todo o meu coração.
E ele faleceu, eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos por aí. E depois disso a gente mudou de igreja, foi pra outra igreja que não era ruim, mas era o padrão da época. Eu tinha 15 anos em 2010, gente. Em 2010 era outra forma de ver relacionamentos e de lidar com tudo isso. E além disso, eu fui uma pessoa que eu comecei a ter interesse romântico, eu já tinha uns 14 por aí. Enquanto as minhas amigas já tinham namoricos ali com 8, 10 anos, sabe? Enfim. Então, ao mesmo tempo que eu não acho que eu demorei, pelos padrões, né, eu fui um pouco tardia nessa parte. Dito isso, existia uma pressão para que se buscasse o casamento. Com 15 anos, gente, eu era uma criança. 15 anos, você é uma criança. Se você tem 15 anos, respira, tá? Você é uma criança. Mas era a realidade da época. E por mais que hoje eu esteja num ambiente diferente, que eu acho que é um ambiente bem mais saudável, eu sei que em alguns outros isso ainda existe. Não é o caso agora, né? Mas, naquele contexto da época, eu tive a oportunidade de refletir as minhas opções e eu tomei a decisão de que, e se for para ser assim, eu prefiro ficar sozinha. E estamos aqui 15 anos depois. Claro que em todo esse tempo eu tive interesse em alguns rapazes legais, outros não tão legais. Tive espécies de relacionamentos, mas que não são bem relacionamentos, meio a situationship, sabe? Coisa de crente. Você ora, às vezes, enfim, gente, mas nada relevante e de fato concreto. Por isso que, quando eu li Deixa Nevar da Camila, eu amei. Mas, quando eu li a Cássia, é muito parecido com um ambiente que eu vivi. Eu fiz um vlog nas minhas redes, se você quiser ir lá ver, tá aqui no box de informação, mas eu falando que não são situações específicas que eu vivi, mas são sentimentos que eu senti. Porque é parecido. Você viver essa vida que você escolhe ali, ter apenas relacionamentos muito sérios, com foco em casamento, você chega numa fase de ser uma mulher adulta funcional, que é independente, paga suas contas, mas que para certas coisas você não se desenvolveu nessa área, entendeu? Ela tá aqui, ela não teve um namoro assim, acho que ela teve um namoro só assim, e o cara falou, você está indisponível emocionalmente, e foi isso. Então, quando ela vai e tem que lidar com esse fato de que o cara tá ali porque ela se declarou, que é o que ela pensa, ela surta um pouco. E aí a gente tem o Paulo, que é o irmão mais velho, né, do Estevão. E o Paulo, gente, ele é outro contraponto e vários livros de ficção cristã têm me feito refletir a respeito disso. Porque eu achava, assim, um absurdo quando um cara que já tinha vivido uma vida diferente, né, uma vida normal, vou dizer assim, chegava na igreja e casava com a menina que estava lá na igreja desde sempre. Eu achava isso assim um absurdo. Só que eu li, esqueci o nome do livro, tá? Mas era um conto de Natal. Eu vou deixar a capa dele aqui, porque eu não lembro o nome da autora, eu não lembro o nome do livro. Eu lembro só das capas, gente. Eu lembro dos desenhos e tudo mais. Eu passo muita vergonha por causa disso, inclusive. Mas eu sou pessoa de visual, não sou de nome. Mas, nesse livro, é esse tipo de coisa que acontece, e aí a mãe da menina fala, olha, eu era como ele, eu também fui pra igreja depois, e se Deus me perdoou, se Deus perdoou ele, quem é você pra não perdoar, né? Então tem casos e casos, e o caso do Paulo é que ele viveu uma vida, tava na igreja, decidiu sair da igreja, e aí ele teve um relacionamento, e desse relacionamento ele teve filhos gêmeos. Gêmeo bom e gêmeo mal, acho muito, muito legal isso. Esqueci o nome deles, mas eles são personagens muito divertidos. Então, o Paulo tá numa fase da vida em que ele trabalha numa padaria, ele tá estudando no seminário, ele tem 2 filhos gêmeos pra criar sozinho, porque a esposa dele, que acho que nem é esposa, assim, a mãe dos filhos dele, sumiu no mundo e ela tem problemas ali de vício e tudo mais. Daí ele tem esses 2 filhos pra criar. Detalhe, são 2. E são 2 com altas habilidades, eu acredito, porque eles vão para uma escola que é cara para esse tipo de desenvolvimento. Então, ele não tem espaço na vida dele para um relacionamento. Só que quando o Estevão chega, ele começa a ajudar a Cássia a meio que fugir do Estevão, sabe? E a gente vê claramente que ela não tá confortável com aquela situação, porque ela não queria ter mandado aquele e-mail, né? Ai, ai, mas aí
com essa proximidade forçada, né, ali... Detalhe, o Paulo e a Cássia sempre estão brigando. Eles se odeiam. Só que num desses momentos em que ele meio que socorre a Cássia ali pra ela fugir do Estevão, alguém fala, poxa, que estranho, né? Vocês não se odeiam? E ele fala, como assim? Eu nunca te odiei. E aí que eu falei, não, não é possível. Não é possível que eu tô chipando com o gêmeo, ó. Dá pra você ver que eu tô chipando com o irmão errado, né? E a Camila, gente, ela é ótima, porque alguém postou falando, eu acho que eu tô chipando ela com o cara errado, o Paulo é muito legal, que é esse irmão, né? Eu falei, poxa, eu também. Ela falou assim, ai, não, não acredito. Eu falei, cara, eu tô chipando o casal errado, meu Deus do céu. Porque assim, né? Mas foi pra não estragar a minha experiência, porque enquanto eles precisam ali meio que fingir que estão fazendo uma peça e tudo mais pra justificar porque que eles estão passando tanto tempo junto e fugindo do Estevão, eles vão se conhecendo melhor. Aí a gente vai entendendo todos esses aspectos. E algo que eu disse no meu vlog é que a Cássia, ela passou tanto tempo indisponível emocionalmente, tanto tempo fechada, tanto tempo com medo por conta daquele trauma que ela tinha vivido no passado, porque acabou que ela teve as expectativas alimentadas pelo Estevão e criou um sonho que foi frustrado. E depois disso ela se concentrou em outras coisas, mas não abriu o coração dela. Ela tinha medo de fazer isso. E sem querer, com toda essa situação, o Paulo acaba chamando a atenção dela. E de repente ela tá amando o cara que todo mundo já amava. Ela tá apaixonada pelo boyzinho que ela falava, ai, todo mundo quer ele, eu não quero, sabe? Então, essa dinâmica é muito interessante. E é muito bom ver como ele mudou durante tantos anos no desenvolvimento, no amadurecimento. E ela não tinha reparado. Ela olhava e ela via aquele cara do passado, né? Que zoava ela, que implicava. Mas agora ele é um homem adulto, que é responsável, que cuida muito bem dos filhos, que ajuda os pais e que não se sente merecedor. Por quê? Ele sempre amou a Cássia. Sempre amou a Cássia. Isso, gente. Ah, eu amo. Que sabor, sabe? É a parte do romance, né? Que faz, ó, meu olho ficar pequenininho e a minha bochecha ficar maior porque eu fico lendo sorrindo. E aí ela fala, poxa, mas tantos anos pra você poder me falar, porque você não me falou. Ele falou, olha, eu tenho uma bagagem, eu tenho filhos e tudo mais. E tem a questão financeira. E é muito interessante ver como que ela vê a família, sabe? Ela fala, se a gente vai ficar junto, é nosso, somos uma família. E eu vejo muito assim também. De tudo isso, quando eu chorei, né? Acho que é importante. Como eu disse, não foram coisas que eu vivi especificamente, mas foram sentimentos que eu senti. Então, no momento que o Estevão vai finalmente pedir perdão pra ela, por conta daquilo que ele fez, daquilo que ele alimentou, porque ele se sentia bem com a atenção dela, não porque ele de fato retribuiu os sentimentos, eu chorei. Porque eu já estive nessa posição, entende? Em que eu tinha um sentimento e talvez a pessoa nem sabia, mas as pessoas sabem. Enfim, gente, a gente sabe. E existia ali uma coisa. Aí eu falei, cara, olha só, eu nem sabia que isso ainda doía em mim. Então foi o momento de eu voltar um pouquinho atrás e repensar e falar, ah, já passou, tá tudo bem e tal. Mas entender que isso é uma coisa que talvez eu ainda carregue um pouco pro relacionamento que eu vou ter no futuro se eu tiver, entende? São muitas bagagens e muitas camadas que faz a gente pensar, né? Ai, mas eu quis gravar esse vídeo mais longo e falar bastante porque, cara, foi um livro que eu li assim, eu não queria parar, era isso, eu queria ficar lendo e lendo e lendo, e ele meio que faz parte de um sonho que eu realizei esse ano. Por quê, gente? Se você não conhece, existe a FEFIC, que é uma feira de ficção e cultura cristã. E desde a primeira edição eu tô acompanhando e ouço falar da FEFIC, vejo colegas e amigas participando da FEFIC, eu falo, poxa, eu queria tanto ir, eu queria tanto ir. E esse primeiro semestre, bom, nem postei vídeo, né? Foi um primeiro semestre, gente, muito difícil. Muita coisa aconteceu, muita coisa assim que eu realmente fiquei... Parecia que eu tava desalinhada com a minha personalidade, comigo mesma. Fiz algumas coisas assim, totalmente fora do meu personagem. Mas, eu tenho uma amiga, a Juju, que ela fez o seminário aqui
da base onde eu trabalho, base missionária, tá? Até o momento estou trabalhando nessa base, faz, 8 anos. E a Juju fez a escola tem, uns 2 anos, eu acho. E é aquela pessoa que eu vi e falava, poxa, que pessoa legal, porque ela também dança no estilo parecido com o meu. E ela também me olhava e falava, poxa, que legal, né? E a gente conversou um pouquinho, eu acho assim, minimamente, quando ela tava aqui, porque eu não sou tão, assim, de socializar. Eu realmente trabalho muito, eu tô sempre muito ocupada. Então, se a pessoa não para pra conversar comigo, eu não vou parar pra conversar com ela, porque mesmo que eu não esteja ativamente trabalhando, na minha cabeça eu tô trabalhando, entendeu? Especialmente se eu tô lá no meu ambiente de trabalho. Mas aí a gente se seguiu e tal, e aí eu vi que ela foi no retiro da FEFIC em janeiro. E aí eu fiquei com isso na cabeça e tal, o retiro que eles têm é só para escritores. E aí eu falei, poxa, será que a Juju vai? E eu tava assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair um pouco daqui, eu preciso de algo bom. Eu lembrei da Fefi que falei, poxa, será que é o momento de realizar esse sonho? Porque eu amo, gente, livro e ficção cristã e todo mundo que eu admiro vai nessa feira, né, e tal. E aí eu mandei mensagem falando, Ju, você tá pensando em ir pra Fefi? Que a gente podia dividir, né, a hospedagem. E ela falou, então, Ana, eu moro em São Paulo, se você quiser vir, eu converso aqui com os meus pais e vejo se você pode ficar aqui. Eu falei, claro, né? E, tipo, eu fiquei meio constrangida, porque eu não gosto de, sabe, me intrometer na vida das pessoas, sabe? Eu sou cheia de, enfim, como diz a minha mãe, sistemática, eu sou muito sistemática. Mas aí acabou que a Juju não é muito boa de responder mensagem. E aí tá, falei, poxa, deve que não vai dar, né? Passou algum tempo, acho que um mês, e teve o encontro FEFIC em Brasília. Eu falei, já que eu não vou em São Paulo, vou dar louco aqui, vou em Brasília. Eu não moro, gente, perto de Brasília, eu moro em uma cidade próxima a Goiânia. Então, eu tive que ir pra Goiânia, pegar um ônibus, ir pra Brasília. Eu, pelo grupo lá, conheci a Nath, que mora em Goiânia, a gente se encontrou, a gente foi juntas. E foi muito legal. Eu encontrei leitora lá, vocês acreditam nisso? Foi muito, muito legal, sabe? E, enfim, foi o primeiro encontro em Brasília. Não sei se eu vou no que vai ter um mês que vem, não sei se vai dar pra ir. Mas, enfim, eu falei, poxa, não tem nem dinheiro, mas eu vou. E foi isso. Voltei e tal, e aí eu postei, tipo, um vlog, né? E a Juju falou, poxa, te espero aqui, mês que vem. Eu falei, ué, como assim? Você me espera aí? Então, pera, eu tenho que comprar passagem, né? E aí, enfim, ela falou, poxa, achei que eu já tinha te respondido e tal. Aí lá vai eu, falei, meu Deus, e agora? E agora, Jesus, se a passagem tiver R$ 500 de avião, eu vou, porque, gente, ônibus, eu tô muito velha já. Eu sei que eu não tô, tá? Mas é que eu já andei muito, tá? Eu já viajei muito. E eu ando cansada. Então eu falei, eu parcelo, vamos ver. E aí eu fui dormindo com isso na cabeça. Se tiver R$ 500, se tiver até 600, eu compro. E aí no dia seguinte, acho que tava 500 e pouco, 600. Eu falei, poxa, eu vou comprar. Comprei. E foi isso. Fui pra FEFIC. E a Camila tava lá, né? Eu falei, vou deixar pra comprar meu Passos ao Sul lá. Pego o meu autógrafo, né? E foi isso que aconteceu. Olha aqui, gente. Eu comecei a ler o livro na fila de autógrafo. E aí enfim, a Camila lembrou de mim, porque, enfim, eu já sigo ela tem muito tempo mesmo. E, enfim, tem várias coisas aí pro futuro que, com relação a FEFIC e tudo mais, que depois eu vou compartilhando, seja nas minhas redes, seja aqui, se eu voltar. Mas foi muito especial, sabe? Abraçar as pessoas e estar com a Juju. Gente, a Juju, assim, a gente tinha esse contato e a gente se achava legal, mas aí tá ali uma semana com ela, na casa dela, com a família dela, todos, assim, uns amores, nossa, assim, de verdade. É uma casa que me lembrou a minha casa, sabe? Que é aquela casa acolhedora mesmo. E aí, tá ali nesse tempo com a Juju foi muito bom, porque antes de eu falei, Senhor, eu quero chegar lá e eu de fato quero ter essa amiga, né? Eu realmente orei nesse sentido porque eu não queria ser um peso, eu queria poder estar ali com ela, né? A gente ser parceira, andando pra lá e pra cá em São Paulo. E ela mora, na verdade, em Franco da Rocha aqui, então a gente tinha que pegar um trem, pegar um metrô pra chegar no Mackenzie, mas foi muito especial, eu tô com muita saudade da Juju. A gente fica se mandando mensagem assim, porque realmente foi algo que eu sei que o Senhor colocou ela na minha vida nesse momento, porque eu precisava de alguém como ela, sabe? Foi muito especial pra mim. E eu fui pra FEFIC também pra
ver as palestras específicas para escritores. Então, eu aprendi muito. Eu fiquei maluca com a palestra do Paulo Debs, que ele faz livro infantil. E foi isso, gente. Acho que esse foi um resumão do quanto Mil Passos also foi importante pra mim. Como que ele tá aí inserido nesse momento da minha vida em que tava um caos e uma bagunça, mas eu tive a oportunidade de realizar um sonho, que era estar na FEFIC. E na FEFIC eu vi outros sonhos meus ressuscitando assim das cinzas. De verdade, depois de muito tempo, eu tenho voltado a sonhar com algumas coisas. Casamento é uma delas. Não posso dizer que não, também não posso dizer que sim. É aquilo, gente. Eu amo romance, eu sou uma pessoa romântica. Eu gostaria de um dia ter a minha família, mas contentamento, né? E nesse tempo agora, eu estou muito contente, muito satisfeita com a vida que eu tenho e com a vida que eu tenho recomeçado, sabe? Muitas coisas recomeçando na minha vida. Então, se um dia for um tempo e um momento e eu encontrar uma pessoa que a gente vai dar certo, né? Porque eu já encontrei gente nesse tempo. Tô com 30, né? E não deu certo. E é isso, faz parte. Mas se um dia eu encontrar alguém que dê certo, ele provavelmente vai ouvir muito falar sobre o Paulo, porque eu me apaixonei por esse personagem. Ele é realmente muito apaixonável. E a Cássia é uma querida, gente, de verdade, ó. É o Clube das Solteironas, tem inclusive aqui no início. Esse livro é muito pra gente, amigas, olha só. Se há uma coisa que descobri a respeito de mulheres cristãs com mais de 30 anos que ainda não se casaram, é que somos uma espécie de bando. Então, ó, Cássia é do meu bando. Se é do seu também, tá aqui uma leitura indispensável. E é isso, gente, eu falei bastante, eu tava com saudade de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva aqui no canal e talvez eu volte. Talvez não, mas eu estou sempre lá nas outras redes. Inclusive, agora a gente tem Substack. Agora eu dou aulas de inglês. I'm a teacher now. Acredita que agora eu sou uma professora de inglês oficialmente? Aham. E não sei falar Substack. Mas, enfim, eu tô agora lá com textinhos lá mensais, tá? Se você quiser, eu vou deixar o link aí também na bio a partir de agora. Temos textos lá que são interessantes. E os meus livros, depois a gente fala deles, tá bom, gente? Mas eles estão sempre aqui também no link da bio. É isso, tchau.